Segundo o site do FBI, só no ano passado foram mais de 10 milhões de prisões. Segundo as estatísticas, um número pequeno se comparado a 1990, que chegavam a mais de 14 milhões. Entre essas prisões, será que alguma dessas pessoas foram pegas de surpresa? Será que elas estavam no lugar errado e na hora errada? A única coisa que eu sei é que hoje você vai conhecer as 5 histórias reais de inocentes condenados à prisão perpétua por engano nos Estados Unidos. Eu sou Rodrigo Veronese e bem-vindos ao canal Histórias Incríveis. Antes de começar, por favor, eu gostaria que você se inscrevesse aqui nesse canal. Não esquece, dessa moral pro Digão, é de graça. Um likezinho, um comentário aqui embaixo, porque através dos seus comentários, rapaziada, eu consigo tirar novos vídeos pra vocês, através das suas sugestões. Então, deixa aqui embaixo pra nós. No meu Instagram eu compartilho com vocês a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer ver uma vidinha cheia de diquinhas, baratinha, mostrando o lado pobre dos Estados Unidos, é no primeiro link da descrição, que é o meu canal de vlogs. Lawrence McKinney. Em 2 de outubro de 1977, uma mulher foi acordada por 2 homens. Um estava armado com uma faca. Tudo aconteceu no apartamento da mulher, em Memphis, no Tennessee. Os 2 homens abusaram dela e ainda roubaram uma televisão. A mulher tinha reconhecido os criminosos, que segundo ela, era Michael Yance e Lawrence. Sendo assim, ela forneceu o endereço dos 2 suspeitos para a polícia. A polícia imediatamente correu para a casa de Lawrence, que na época tinha apenas 22 anos. E nada, não o encontraram. Correram então para a casa de Michael Yance. E lá estava Lawrence, deitado, assistindo filme, bebendo cerveja, e Michael Yance estava escondido atrás do armário, de medo da polícia. Ambos negaram estar envolvidos no crime. Michael Yance diz que estava se escondendo porque achava que a polícia estava lá para outra coisa, não sei. Lawrence diz que eles passaram a noite do crime bebendo e assistindo televisão e não deixaram o apartamento de Yance. Em 7 de outubro de 1977, os 2 homens foram acusados de agressão e roubo. Lawrence e Yance foram ao julgamento do Tribunal Penal do Condado de Shelby em julho de 1978. A vítima, cuja identidade não foi tornada pública, os identificou no tribunal como seus agressores. Eles foram condenados em 22 de julho de 1978 e sentenciados a 100 anos de prisão, mas em 2008 Lawrence solicitou a realização de testes de DNA. Em janeiro de 2009, testes de manchas biológicas da roupa da cama da vítima revelaram uma mistura de manchas de 3 pessoas, nenhuma das quais era de Lawrence. Os testes identificaram os perfis do DNA de Michael Yance e do namorado da vítima, que não estavam envolvidos no ataque, e de um homem desconhecido também. Em 17 de julho de 2009, a condenação de Lawrence foi anulada e as acusações foram julgadas improcedentes. Ele foi libertado em 20 de julho de 2009, recebendo uma recompensa de $75. Sim, você não ouviu errado, os caras pediram desculpas, foi mal, prendemos você por engano e vamos te dar $75 por recompensa. Mano, se fosse comigo, eu não sei o que eu faria, velho. Em 2010, Lawrence buscou uma declaração oficial de exoneração. Então, seu advogado pediu uma compensação de $1 milhão. Mas o Conselho de Liberdade Condicional do Tennessee votou contra a exoneração. Lawrence tentou outra vez. Novamente, em 2016, o Conselho de Liberdade votou por unanimidade contra a concessão da exoneração outra vez. Mas finalmente, em dezembro de 2017, o governador do Tennessee, Bill Haslam, exonerou oficialmente Lawrence. E em março de 2018, o Conselho de Reivindicação de Kentucky concordou em conceder a ele $1 milhão, que na minha opinião, eu acho que é muito pouco. $1 milhão não vai trazer a vida dele de volta. Na minha opinião, é muito pouco por tudo que ele enfrentou. Craig Colley foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo assassinato de 1978 de sua ex-namorada Rhonda Rich e de seu filho de 4 anos, Donald. Craig é um americano que foi injustamente condenado por duplo assassinato em Los Angeles, Califórnia, e passou injustamente 39 anos na prisão. Segundo o Registro Nacional de Exonerações, Rich e seu filho foram encontrados assassinados em 11 de novembro de 1978. Seu filho Donald havia sido sufocado.
Whit, sua ex-namorada, havia sido estrangulada e parecia que alguém havia encenado a cena para parecer um roubo. Whit também havia sido abusada. Os vizinhos disseram à polícia que o som parecia de uma luta e que os havia acordado por volta das 5h30 da manhã. Um vizinho disse que olhou para fora da janela e viu o caminhão de Coley. Craig Coley, gerente de restaurante e filho de um detetive aposentado de Los Angeles, estava no processo de separar de Whit na época. Coley foi acusado de assassinato em primeiro grau e os promotores anunciaram que buscariam a pena de morte para ele. Um médico disse aos jurados que Coley sofreu vários ferimentos e apanhou demais, cara. Porque todo mundo tava pensando que Coley realmente era o culpado, que tinha feito tudo isso com a sua esposa e com o seu filho, mano. Então os caras quebrar ele na porrada, mano. Como faria nas próximas 4 décadas, Coley negou ter cometido os crimes, assumindo sua posição em sua própria defesa. Os colegas de trabalho de Coley apoiaram sua história de que ele estava no restaurante até o início da manhã do assassinato, e sua equipe de defesa contestou a caracterização de acusação pelos ferimentos de Coley. Coley foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. O Tribunal de Apelação da Califórnia confirmou sua condenação uma década depois. Tudo parecia estar perdido para Coley, e já se passava 29 anos preso injustamente. Foi aí que o processo caiu na mão do detetive da polícia de Simi Valley, Michael Bender, na qual analisou o caso com calma, de boa, e ficou convencido da inocência de Coley, e passou a lutar pela causa. Era somente os dois e mais ninguém. Caixas de evidências antes consideradas destruídas pelo outro detetive foram encontradas em uma unidade de armazenamento, e a empresa que testou as amostras biológicas de Coley foi comprada para uma empresa privada, que reteve as amostras. Então viram que não tinha nada do DNA de Coley nas amostras biológicas. Inclusive, era impossível de saber se era o caminhão de Coley que estava parado na rua na noite do crime, porque os policiais subiram até o apartamento do vizinho, que relatou que tinha visto o caminhão de Coley, e chegaram à seguinte conclusão, que era impossível identificar uma marca de caminhão da altura que eles estavam. Coley foi perdoado e recebeu um acordo de 21 milhões de dólares, após perder 39 anos da sua vida dentro de uma cadeia. Kristen Lobato tinha apenas 18 anos quando foi acusada de assassinato em 2001 de Durham Bully, um morador de rua em Las Vegas. Ela foi julgada 2 vezes pelo crime e sempre manteve sua inocência. Com 18 anos, Kristen foi condenada à prisão perpétua em Las Vegas. Sabe por quê? Porque eles encontraram um homem morto, estrangulado, com suas partes íntimas cortadas dias antes de Kristen ser atacada por um cara de aparência semelhante ao morto em um motel. Kristen sempre andava com uma faca, presente do seu pai para se defender, pois Las Vegas na época tinha muitos relatos de abuso. Teve uma pessoa que presenciou o momento que Kristen estava sendo agredida, porém a pessoa não relatou à polícia que ela estava sendo atacada e teve que usar uma faca para ferir a perna do morador de rua, porque o morador de rua estava tentando abusar dela, mano. E, no entanto, ela não contou à polícia, ela foi direto aos amigos na mesma hora, e uma amiga relatou isso à polícia. Essa foi a única evidência que ela tinha, não teve nenhuma outra evidência importante. Mas depois de passar 16 anos na prisão dizendo que não tinha cometido crime algum, ela finalmente foi declarada inocente. Vai vendo, aconteceu que o cara a quem ela se defendeu com uma faca ferindo a perna dele havia se apresentado à polícia, e a polícia viu que se tratava de pessoas diferentes, cara. Ou seja, o agressor de Kristen não era o mesmo que foi encontrado morto. Kristen luta na justiça para obter uma indenização, na qual o valor ainda não foi divulgado. K.Wayne Adjemon ocorreu em Ohio em 1975, quando esse homem tinha apenas 29 anos. Ele foi condenado à prisão perpétua. Aparentemente, ele tinha tirado a vida de um vendedor. Houve uma declaração de uma testemunha dizendo que ele estava lá quando aconteceu o assassinato do vendedor. A testemunha era um garoto de 13 anos chamado Ed Vernon. Nenhuma evidência física ou algo do tipo foi encontrado. Ele não tinha antecedentes criminais, e o menino que era a testemunha mentiu na época porque, segundo ele, queria agradar os policiais. Ou seja, acabou sendo uma mentira. Ele passou 27 anos na prisão por fazer absolutamente nada. Sobre a lei de Ohio, pelo tempo que K.Wayne estava preso, ele teve uma indenização de $1.100.000. Mas nada pode recomprar o tempo que ele perdeu na cadeia. Ele foi visto caindo em lágrimas quando finalmente foi considerado inocente de todas as acusações. Ele disse que estava tão feliz e que essa batalha chegou ao fim. Ele abraçou a sua esposa e a juíza. Eu não sei se eu iria abraçar, mano, se eu ia dar um tapão na cara dela, mas enfim.
Hoje Kerriam é presidente de uma ONG que defende pessoas inocentes. Mark Denny. O crime ocorreu por volta das 2 da manhã de 20 de dezembro de 1987, quando dois homens mascarados se aproximaram de um Burger King no Brooklyn quando os funcionários estavam fechando, mas os homens forçaram a reabrir. Lá dentro, um funcionário foi trancado em uma despensa após ser forçado a se despir. Os dois homens forçaram uma funcionária de 18 anos a se despir e depois abusaram dela em uma sala nos fundos. Em algum momento, um terceiro homem entrou no restaurante. O funcionário disse à polícia que os homens o forçaram a agredir sexualmente seu colega de trabalho. Os agressores fugiram com $3.000 em recebimentos retirados do cofre do restaurante. Em 8 de janeiro de 1988, a polícia parou um carro onde estava Danny, que tinha 16 anos, e 3 outros moleques em Mahara. Uma arma foi encontrada embaixo do banco do motorista. O motorista do carro era Rafael James, primo de Danny, Jamie e 2 outros ocupantes, Ed Vieira e Mark Smith. Eles foram suspeitos de um assassinato anterior ao Burger King em Mahara. Como Danny estava na hora errada, no lugar errado e no carro errado, ele também se tornou um suspeito. Em março de 1988, Danny, James, Vieira e Smith foram acusados do assalto no Burger King, depois que a funcionária de 18 anos os identificou. Apesar de ter sido vendada durante parte do ataque e ter consistentemente dito que apenas 3 homens estavam envolvidos, depois que Danny foi identificado pela polícia como suspeita, sua conta foi alterada para permitir a possibilidade de 4 agressores. Eles foram acusados de vários crimes. Um detetive pediu à mulher para que fizesse o reconhecimento através de fotos, explicando que eles tinham mais um agressor como suspeita e que o nome dele era Mark Denny. No entanto, depois de ver várias fotografias, ela não identificou Danny. 2 dias depois, a mulher viu Danny ao vivo e depois identificou Danny como um dos seus atacantes. O restante dos funcionários não reconheceram Danny, porém, a funcionária tinha falado que era ele. Em 2009, o Projeto Inocência começou a investigar o caso de Danny. Fizeram testes de DNA e não tinha nada de Danny no teste. A advogada do Projeto Inocência, Nina Morrison, apresentou uma longa apresentação à unidade de revisão de condenação e solicitava uma investigação apurada. Durante essa investigação, a unidade de revisão de condenação consultou um especialista em identificação de testemunhas oculares. O especialista concluiu que a identificação de Danny, dito pela mulher, era problemática, porque ela estava vendada na maior parte do crime, e por causa do trauma do ataque, daquele momento, sabe? A passagem de 3 meses desde o ataque até que ela viu Danny também foi um fator que pode ter contribuído para uma identificação incorreta, disse o especialista. Além disso, o especialista concluiu que as ações do detetive da polícia em mostrar foto de Danny, a vítima, em seguida, tudo muito recente, e meio que forçar que Danny estava envolvido, pode ter contaminado a memória da mulher. Além disso, Vieira e Smith se juntaram a James dizendo que Danny não estava envolvido no crime. Em 20 de dezembro, Mark Denny, que era apenas um adolescente quando foi injustamente condenado em 1988, se tornou um homem livre aos 46 anos de idade. O New York Post informou em 11 de agosto que soube que o controlador Scott Stringer, com pouco alarde na época, concordou em aprovar Danny a um acordo de $9.750.000, evitando assim a exposição a um processo de $50 milhões. E se fosse com você, o que você faria? O dinheiro das indenizações seria o suficiente para pagar todos os momentos perdidos? Qual seria a sua reação? Deixa aqui nos comentários, dá essa moral pra nós, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, fique com Deus, até o próximo vídeo.